Olá pessoal, esse é o vídeo 3 sobre vendas e eu vou falar um pouco sobre a postura do vendedor na hora de uma visita, na hora de uma reunião. Eu vou falar sobre os 5 erros que eu acredito que os vendedores normalmente cometem numa reunião de negócios. Primeiro, falar sobre o seu negócio antes mesmo de ouvir a necessidade do cliente. Antes de saber o que o cliente tem para pedir ou para falar, ele fala sobre o seu produto, sobre ele, sobre a importância daquele produto ou da sua empresa dentro do mercado, quanto aquela empresa faturou, quanto ela vale. Isso não pode acontecer. Esse é um grande erro e por isso que eu coloco como número 1. É um grande erro de muitos vendedores. Acreditar que a empresa é melhor do que todas e ainda trazer papéis, pesquisas que comprovem isso diante do mercado, diante da mídia. Mas não é ir para isso que o cliente te trouxe para conversar. Normalmente o cliente traz uma empresa já sabendo o tamanho daquela empresa e o que ela pode proporcionar. Senão ele não te chamaria. Né? Então ele precisa de você para atender uma necessidade, não para falar sobre a empresa, porque isso ele busca na internet. Importantíssimo, identificar antes se aquela pessoa é a pessoa tomadora de decisão. Por que motivo? Porque normalmente o vendedor ele vai com toda a força naquela reunião, naquela visita e começa a falar. Mesmo que ele ouça o cliente antes, ele começa a falar demais sobre o seu produto e serviço e aquela pessoa nem sempre tem competência para entender tudo aquilo que você está falando. Então você está perdendo o seu tempo com uma pessoa que não tem a competência e nem é tomadora de decisão. O importante é que você trace um plano de ação para falar com uma pessoa que não é a pessoa tomadora de decisão. Que passe para essas pessoas somente o que é importante, o que ela vai lembrar em levar para um coordenador, em levar para um gerente ou levar para uma diretoria. Então trace esse ponto, que se você falar demais, como você é especialista, o especialista normalmente ele tende a se empolgar, você vai falar sobre assuntos técnicos ou assuntos muito complexos que uma pessoa que não é a tomadora de decisão pode não conhecer. E não conhecendo, ela não vai levar para a diretoria e não vai mostrar o seu diferencial. 3. Não ir vestido adequadamente na visita. Primeiro você tem que entender que tipo de empresa é aquela. Se essa empresa é uma empresa formal, você tem que ir formal. Se essa empresa não é formal, é óbvio que você vai visitar um escritório de publicidade, tem gente de bermuda lá, você não vai visitá-los de bermuda. No passado, se usava terno e gravata para tudo, qualquer visita. Você ia visitar uma obra, você ia visitar de terno e gravata. Loucura, né? E é importante calça jeans, alguma coisa que faça você ficar mais próximo dessas pessoas que você vai conversar. Ou o chefe de obra, ou então um engenheiro que está na obra que está vestido assim, com capacete, com os EPIs necessários. É importantíssimo pensar no seu visual. Fica marcado na cabeça das pessoas como você está indo na visita, se você se preparou ou não em relação a essa visita. É não atrasar na visita. Não existe justificativa em relação a atrasos. Não tem justificativa porque foi de ônibus, porque de metrô, porque foi de carro, porque foi de avião. Não tem justificativa atrasos. Você tem que se programar corretamente e fazer uma agenda onde outras visitas ou outros compromissos não impactem negativamente na sua visita da tarde, por exemplo, do outro dia de manhã. Não impacte nessa visita. Você tem que chegar pelo menos uns 15 minutos antecipado. E quinto, saber se comunicar com todos os tipos de pessoas, todos os níveis hierárquicos, desde o faxineiro até o diretor, o presidente da empresa. Você tem que saber se comunicar, tem que saber qual é a sua postura diante de cada um
dessas 4 personagens. Você precisa estar antenado com essas mudanças, como as pessoas se vestem, como as pessoas falam, como as pessoas, qual é a linguagem dessas pessoas, qual é o vocabulário dessas pessoas. Lembre-se sempre, atualize-se sobre tudo e sobre todos. Até a próxima.